É um prazer estar com vocês aqui em mais um chat no dia 5 de junho de 2017. E temos perguntas do Humberto. Eu não sei se o Humberto está fazendo o curso de psicanálise, o primeiro já está no avançado. Depois nos mande isso, tá, Humberto? Então, assim, a primeira pergunta do Humberto é a seguinte. Ele coloca assim, me chamou muito a atenção a diferença entre a hipnose de Freud e a de Milton Erickson. Aí ele leu o artigo sobre a vida do Milton Erickson e vai falando coisas reais, que o Milton tinha doenças resultantes da poliomielite e que ele diminuía as dores com a auto-hipnose. Então a pergunta dele é o seguinte, até que ponto a hipnose pode ser aplicada à própria pessoa para lhe ajudar nas questões psicoterápicas? Humberto, como você está vendo, ele usou a auto-hipnose não numa questão psíquica, ele usou numa questão orgânica. Então a auto-hipnose ajuda sim nas questões orgânicas, não existe auto-hipnose no sentido autoanálise. Né? Freud fez isso nele mesmo, até porque não tinha quem fizesse, mas terminou com câncer de mandíbula que o matou. Então, assim, o uso da hipnose está resgatada com Milton Erickson. Mas, para nós, em psicanálise, é preciso que a hipnose sirva única e simplesmente para nos levar às origens dos problemas e não transformar os problemas com a hipnose, que isso não existe. Pelo menos para nós, psicanalistas. Claro, se outras pessoas tiverem outras interpretações e formas de ver, nós respeitamos muito. Estamos falando do ponto de vista da psicanálise, tá bom, Humberto? Depois você me disse que você gostou, né, da minha entrevista com o Rony Von e que fala do filme A Origem e está falando se é possível, como é que as emoções se processam no sonho. Muito bem, todas as noites as pessoas sonham, nem sempre elas se lembram. Mas, às vezes, as pessoas acordam com uma sensação boa ou uma sensação ruim. E essa sensação boa ou essa sensação ruim, ela está diretamente ligada a uma emoção boa ou uma emoção ruim. Então, sim, os nossos sonhos são uma brecha para que o inconsciente traga exatamente os conteúdos emocionais. É exatamente isso, Humberto. E depois, ele nos pergunta, como se sabe psicologia e psicanálise não são a mesma coisa? Há uma distinção essencial entre elas. Minha pergunta ele pergunta se o psicólogo deveria fazer um curso de psicanálise. Eu não sei. Até porque o psicólogo poderá trabalhar em outras áreas com terapia comportamental cognitiva para uma série de doenças que é eficaz. E a psicanálise trata tantas outras de outra forma. Eu vejo muitos psicanalistas fazerem psicologia e muitos psicólogos fazerem o curso de psicanálise. Mas quem sou eu para recomendar isso para um psicólogo? Acho que todos os psicólogos têm uma excelente formação, o suficiente para saber o que devem fazer de acréscimo no seu currículo. Correto? Porque também existe psicanálise dentro das faculdades de psicologia. É uma linha que o psicólogo pode seguir. Então, ele sabe disso e ele tem discernimento para fazer isso, entendeu, Humberto? Não precisa ficar preocupado, ok? Há diferenças, mas não significa que exista uma melhor. Apenas diferenças e ambos podem se complementar. Tanto psicanalistas podem fazer psicologia, como psicólogos podem fazer psicanálise. Tá bom, Humberto? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui da Cíntia. A Cíntia fez uma pergunta. O que são lacunas e poderia exemplificá-las com fatos reais? Lacunas para Freud é uma coisa mais ou menos assim, Cíntia. Suponha que você está no cinema, sentada com seu namorado, ou seu marido, enfim, seu companheiro, do seu lado. Mas ele se levanta e vai comprar pipoca. E alguém chega e pergunta, tem alguém nessa cadeira? E você responde, tem. E fica uma coisa assim. E a pessoa aceita o que você disse. Por quê? Porque é uma lacuna. Aquela cadeira não tem ninguém sentado. Mas pressupõe-se que tem alguém que sentará lá, que ela está reservada para alguém. E essa pessoa entende e aceita. Nos fenômenos psíquicos, Cíntia, acontece a mesma coisa. Você teve, por exemplo, um trauma na infância. Você viu uma cena que você não gostou, você viu sua mãe deprimida. Você cria uma lacuna de espaço-tempo nesse fato, você esquece disso.
Então é como se existisse uma lacuna na sua vida. Suponha que aconteceu uma tristeza durante 2 anos na sua vida na infância e você não lembra daqueles 2 anos. Então fica uma lacuna na sua vida. Significa que você não existiu durante aqueles 2 anos? Não. Significa que você tem uma lacuna, que você não se lembra. Então Freud dizia que a gente tinha fatos na nossa mente que a gente não se lembra e que dá uma impressão de uma lacuna, de um vazio, mas não é um vazio, está preenchido. Se você não entendeu, pergunta que eu tento explicar melhor. Quais exemplos da vida real poderia exemplificar as fixações? Muito bem. A criança fica fixada na fase oral, anal ou fálica, dependendo do que ela possa sentir, porque a fixação se faz pelo excesso e pela falta. Então, por exemplo, um bebê que mamou demais ou que mamou de menos, poderá roer as unhas na vida adulta. Poderá falar excessivamente, sofrer de verborragia, falar demais. Né? Tudo que for oral, ele poderá fazer demais. Ele poderá fumar demais, comer demais, beber demais, gastar dinheiro demais. Tudo ele fará demais. Né? Que é um fato da compulsão e obsessão aonde se fixam as fases. Isso na oralidade, por exemplo. Os meus filhos tinham um pediatra, o Dr. Jaime Rosenblatt, que tinha na porta do consultório dele um cartaz enorme, que era uma chupeta, a parte de cima da chupeta, e a continuação era um cigarro, como uma exemplificação de uma fixação infantil na fase oral, traduzida através do cigarro, descarregada pelo cigarro. Tá? Então, isso é um exemplo. Se você for para a fase anal, você vai pensar em pessoas que retêm. Então, pessoas que retêm dinheiro. O cara tem dinheiro, tem que pagar uma conta, ele vai no banco sexta-feira às 3h55, para ter o prazer de reter aquele dinheiro mais um tempo. É uma fixação anal. Ou então, ele guarda, exatamente igual o tio Patinhas. É o melhor exemplo que você tem, ele é um gibi do tio Patinhas, e você vai entender o que é uma fixação na fase anal. O tio Patinhas, ele junta dinheiro, e ele pega as moedas, e ele mergulha nessas moedas, como se ele mergulhasse no dinheiro, que são as fezes, a representação, houvesse um prazer em fazer isso. Então, em todas as fases, poderá haver uma fixação com uma representação na fase adulta, correlato ao que seriam as fases, tá bem? Nós vamos aqui para a pergunta também da Cíntia, que é a seguinte. A pulsão é um conceito cuja origem situa-se entre o psíquico e o somático. Portanto, pode-se dizer que uma pessoa borderline é uma pessoa que somatizou o que aconteceu dentro do seu inconsciente? Não. Quisesse Deus fosse tão simples assim. Para nós qualificarmos, para nós diagnosticarmos, por exemplo, a medicina só diagnostica se ela tiver 5 sintomas. Então, por exemplo, o paciente, eu estou te dando um exemplo médico. O paciente chega no médico com febre. Febre sugere uma infecção, mas para que o médico possa diagnosticar, esse é um sintoma, ele precisa de mais 4. Ok? Há quem diga que certas doenças precisam de 7 para serem diagnosticadas. Conosco acontece a mesma coisa. Você, para diagnosticar um paciente de borderline, primeiro ele tem que passar num psiquiatra, né? Passar numa série de questões psiquiátricas. Depois ele tem que ter uma série de comportamentos e sensações que vão criar o que se chama borderline, que são as pessoas fronteiriças. Onde o ego dele está totalmente destruído e ele está quase indo para o ego cindido. Ele é fronteiriço, ele está nas bordas, é borderline. Então, você não pode simplesmente diagnosticá-lo pelas pulsões, né? Até porque as pulsões são a sexual e a agressiva. Será que a pulsão sexual não saiu tudo pela agressiva, e ele traduz isso em contracatexia, com a própria agressão a si próprio quando se corta? É preciso abordar a questão de uma maneira muito mais complexa, no sentido de que você tem que pegar toda a sintomatologia e não um sintoma, somente as pulsões. Como são os mecanismos de defesa? Como você estruturou o aparelho psíquico dessa pessoa? Como foi a sua infância? Como é a personalidade dos seus pais? Com quem foi educado? Enfim, você tem que ter uma anamnese muito completa. Inclusive, Cíntia, eu estou preparando para começar a fazer vídeos para vocês, esclarecendo como se faz uma ficha anamnética, simulando isso com uma pessoa, e vocês vendo uma ficha anamnética, e depois eu vou fazer o passo a passo das técnicas. Assim, mas em vídeo, não simplesmente explicadas no curso online, explicadas em vídeos que vocês poderão acessar todas as vezes que vocês necessitarem
de terem uma compreensão melhor do que é uma ficha anamnética, da profundidade de uma ficha anamnética. Porque quando você diz uma pessoa que somatizou o que aconteceu dentro do seu inconsciente, a somatização é quando a pulsão não consegue ser descarregada, ela é descarregada no físico. Então existe a psique somada no soma, que é o corpo, psicossomático. Precisa de médico, precisa de psiquiatra, precisa de psicanalista. É uma equipe multidisciplinar num quadro de psicossomatização, correto? Não se quer dizer que todas as doenças são psicossomáticas e nem toda doença psíquica leva a uma somatização física. Você está pedindo o pior diagnóstico que a gente possa ter em psiquiatria e psicanálise, que é exatamente o borderline, que é quase sempre o que se suicida, né? Não é tanto depressivo quanto o border, é pior que o bipolar, porque tem pouco estudo sobre borderline. Eu conheço a Tati Ades, que escreveu um livro sobre borderlines, você pode procurá-la, ela é brasileira, aqui de São Paulo, foi minha paciente durante muitos anos, ela é psicanalista, e você pode procurar pelo livro dela, eu vou pôr até aqui para você, Tati Ades, tá? Você poderá procurar esse livro sobre tratamento com borderlines. Aqui em São Paulo é a melhor especialista que eu conheço em borderline e a pessoa que melhor fala sobre eles, Tati Ades. Ela era filha de um grande psicólogo que faleceu num acidente aqui em São Paulo. E essa menina, essa mulher, essa psicanalista, traz uma obra fantástica a respeito de borderlines, já que você tem um interesse específico, tá bem? O Rolf, oi Rolf, tudo bem? Prazer tê-lo aqui também. Ele pergunta se podemos usar hipnose em caso de demência. Não, a hipnose não faz, a não ser, a hipnose, Rolf, ela é muito boa para quem tem dores, por exemplo, dores físicas, né? Para quem vai fazer uma cirurgia, para quem vai no dentista, demência. Olha, quando muito, você pode fazer um reiki, você pode fazer um carinho, enfim, mas não há muito o que fazer com hipnose, não. A hipnose não tem esse alcance, tá bem? De nada, Cíntia, estamos sempre aqui. Vocês sabem que agora eu estou como tutora do curso online de vocês e eu estou respondendo tudo que vocês me perguntam e boa parte das perguntas vocês podem reportar aqui para o chat, que também será mais bem respondido porque é o momento exato de tirar dúvidas, né? Na tutoria a gente faz mais a tutoria do material que vocês postam, né? Que agora se posta na plataforma, eu leio esse trabalho e depois eu avalio se é um bom trabalho ou não e passo para vocês pelo e-mail, tá bom? A Cíntia, estou um pouco atrasada em relação ao aproveitamento do curso, pois é muita leitura. Posso me atrasar uns dias para o término do módulo? Claro, Cíntia, você tem 2 meses para fazer o módulo. A Cíntia disse que sente falta de comparativos com casos reais durante as leituras. Teremos algo relacionado a isso mais para frente? Terão sim. Eu estou montando uma série de vídeos com atendimentos simulados para vocês, exatamente para enriquecer esse curso que já é maravilhoso, mas que cada vez mais a gente sempre encontra recursos novos para trazer coisas novas, né? Porque a cada dia que os alunos nos pedem coisas, nós vamos atrás de como fazer isso. Então, vocês terão novidades, assim. Nós estamos, na medida do possível, aqui com a Anabela, gravando esses vídeos, né, para passar para vocês com todas essas novidades, tá bom? Um lugar que tenha todos os livros de Freud para vender na estante virtual, né? Que é um sebo online. Ou você faz o seguinte, se você não achar na estante virtual, você compra os livros do Freud direto da Companhia das Letras, que fez a coleção do Freud, traduzida do alemão para o português e vende livro a livro. Então se chama Companhia das Letras, tá? Essa editora tem todos os livros do Freud, você não precisa comprar a coleção inteira. Você compra mensalmente e você gasta pouco. Tá? A Companhia das Letras vende a obra do Freud, procura na estante virtual ou na própria editora, põe lá no Google, Editora Companhia das Letras. Ela entra e te dá os valores dos livros, tá bom? Beijinho para vocês, Cíntia, todo mundo, Reinaldo, Daiane, Lofito, um beijo para vocês. Até mais.